Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma noite de estudos no Centro Espírita Equilíbrio, onde hoje estudaremos o Livro dos Espíritos, a obra interminável, dando continuidade aos nossos estudos anteriores. Paramos na página 82, Genética Animal, na questão 112. Então, convido o nosso irmão Milton a lançar o áudio para que assim possamos discutir em conjunto. E Deus possa amparar os nossos estudos, né? E nos transformarmos em bons percussores da sua obra. Por favor, meu irmão, quando quiser. 3. Genética animal. 112. Seria uma prova o animal nascer deficiente ou tornar-se assim ao longo de sua vida? Sim, não há sofrimento que não gere evolução. Nota: o animal que nasce com determinados problemas de saúde física ou os adquire após seu nascimento passa por prova, como também passa seu tutor, que poderá, através do seu amor, auxiliá-lo e confortá-lo. As provas pelas quais todos passam no processo evolutivo fazem progredir. Vivenciar experiências de dor torna-os mais fortes. No primeiro ponto, então, temos a compreensão vinda da espiritualidade que nada, nem ninguém no universo passa por algum sofrimento que não gere a sua própria evolução. Isso é um ponto crucial, divisor de águas, né? Então, entender que Deus não pune ninguém, que tudo aquilo que passamos ou é fruto de prova ou de expiação, no caso de animal de prova e não de expiação, vamos entender por que também mais à frente, né? Mas todo o sofrimento, as deficiências, as dificuldades, elas vêm para o nosso crescimento como espírito. A forma com que reagimos às nossas deficiências, às nossas dificuldades, é que nos faz crescer mais ou menos. Agora a pergunta, né? Por que o animal não enfrenta expiações e propriamente enfrenta provas, Rui? Boa noite, meu irmão. Boa noite a todos. Ele enfrenta provas para o seu crescimento e amadurecimento. E não enfrenta expiações porque não tem a consciência dos seus atos inteiramente. Exatamente. Para que houvesse a expiação, era necessário que todos os males praticados no pretérito fossem de ordem consciente. Que tudo aquilo que ele estivesse expiando fosse também fruto da consciência. O animal, apesar de ter a senciência, não tem uma consciência depurada. Então, não poderia pagar por aquilo que fez, porque fez de forma instintiva, puramente instintiva. É claro que o preço que ele já paga por isso é desenvolver uma evolução um pouco mais lenta. E quando ele consegue controlar esse instinto, ele desenvolve uma evolução um pouco mais rápida. Então, essas são as diferenciações. A diferente do homem, por exemplo, que quando realiza suas escolhas, realiza de forma consciente. Por isso que volta a próxima encarnação para expiar. Né? Expiar é cumprir com a lei divina. Se você fez o mal, você pagará sofrendo o mal que cometeu. No caso do animal, por exemplo, o animal caça, mata para se alimentar, agride para se defender, e assim sucessivamente. Então, como são questões puramente instintivas, ele não espia, ele simplesmente provaciona. Ok? Vamos lá. Boa noite, irmãos. Irmão, o animal, ele só passa por prova, mas muitas vezes essa prova é ocasionada pelo tutor, e aí o animal sofre, causando até a expiação do tutor. O tutor sofre pelo sofrimento do animal causado por ele mesmo. Muitas pessoas creem que isso não é justo, né? Que Deus, né, não poderia permitir que isso acontecesse. Como que a gente pode, então, compreender a justiça divina nisso? Deus equaliza todas as questões na mais perfeita ordem. Na verdade, quando o ser humano maltrata um animal, sem querer, ele está fazendo um favor para esse animal. É através dessa dor e desse maltrato que ele estará atingindo a sua evolução. Entretanto, ai daquele que maltratar. É diferente, já na raça humana, o ser humano que maltrata o animal, com certeza irá expiar
por essa escolha. Já o animal será favorecido e esse sofrimento será a sua evolução. Parece mais justo? Boa noite a todos. Eu tenho visto no meio animal que há tutores que não têm a compreensão que nós temos, que nós vamos adquirindo também por causa dos estudos e das experiências trocadas entre pessoas aqui do nosso meio. É válido dizer para o tutor: olha, confie mais em Deus, Deus não faz nada em vão. Se você está passando por isso, é por algum motivo, e o seu animal também, que adoeceu, às vezes, nesse caso, então, a enfermidade não foi causada pelo tutor, mas o animal adoece, como os seres humanos adoecem também. Aí eu pergunto para o irmão: o conselho é válido se falar para o tutor, para confiar em Deus e enxergar um pouquinho além do que ele consegue ver nesse instante? Absolutamente. Todo conselho que vem de encontro com as leis de Deus e suas instruções é válido. Mas isso não acontece apenas na fase animal. Na fase hominal é muito comum. Então, quando alguém perde um ente querido, você vê a revolta dos familiares, quando não tem a compreensão. E mesmo para quem tem a compreensão é muito difícil. É muito fácil falar na teoria, falar aqui de uma forma generalizada o que é perder, o que é, mas vivenciar a perda causa muita revolta nos irmãos, né? Porque às vezes o amor é tão grande, tão profundo, está tão intrínseco, que este ser não se vê vivendo sem o outro, né? Mas aí cabe a incumbência de jogar a sua vida nas mãos de Deus. E quando falamos de colocar a vida nas mãos de Deus, temos que entender o grau de dificuldade que isso impõe. Colocar as vidas nas mãos de Deus é fazer com tudo aquilo que está sobre o seu comando e sobre as suas mãos para ter uma saúde melhor, uma vida mais próspera, e colocar na mão dele aquilo que você não tem controle. Por exemplo, o controle entre a vida e a morte, aquela que não foi programada especialmente. Então, sim, é muito válido, né, dar aos irmãos bons conselhos que leve a compreender que a perda do seu animal, na verdade, não é uma perda, porque jamais você perderia aquilo que nunca possuiu. Na verdade, deixar o animal partir é uma necessidade natural e divina. Tutoriá-lo foi a contribuição que você teve para dar a ele. Agora, cabe a ele seguir o seu trajeto de evolução. Isso tanto para o animal, quanto para o pai e a mãe, quanto para filhos, irmãos e assim sucessivamente. 113. Existe similaridade entre a formação dos fetos animal e humano? Em alguns casos, de forma embrionária. Por quê? Não há razões espirituais, apenas científicas. Os vertebrados possuem um estado embrionário que se assemelha ao dos humanos, conforme já sabeis. A biologia já nos trouxe evidências, né? Já nos trouxe diversas questões que contempla desde a coluna vertebral, das fendas braquiais, que é pulmão para a raça humana, e para alguns animais aquáticos ainda trabalha por efeito de brânquias na respiração, enfim. Já existem diversas evidências mostrando que há uma similaridade no feto e que essa forma embrionária ela é importante na construção e na constituição desse animal na mesma proporção do seu processo de evolução. Então, por exemplo, se nós olharmos um dos alimentos mais ricos da humanidade, que é muito falado, né, quando falamos do ovo, né, por exemplo, né, alimento, né, quando nós olhamos a construção e a constituição do ovo é a geração da vida do pinto que virá, né? Depois virará o frango, etc. Então, aquele ovo ali está contido diversos nutrientes e diversas questões extremamente necessárias que, impostas sobre as condições perfeitas, gera a vida, né? Então, da mesma forma que um feto em um ventre materno, da mesma forma que qualquer outro ser que assemelhe-se aos humanos nas questões embrionárias, né? E o ser humano também, ele nasce ali basicamente da medula e do cérebro, né? Então ali é a primeira formação e dali as suas derivações para que possa gerar o feto. Então, quando na verdade
a mãe fica feliz, que vai no médico e vê os batimentos, né, ouve os batimentos do seu filho, ela já está vendo uma parte posterior à formação inicial, né, quando o ser já estava em formação primária, né. Então, e aí nesse ponto, por exemplo, a ciência moderna traz que uma mãe, neste estágio, precisa de ácido fólico, precisa de nutrição adequada, precisa de hidratação adequada, da mesma forma em todas as outras fases do reino animal, né? Vamos entender como é bela a natureza e perfeita a gestão divina, que faz do ventre uma verdadeira esponja de nutrientes, uma verdadeira blindagem de toxinas, né? Quantas mães, por exemplo, envolvidas em drogas pesadas, envolvidas em tabagismo, envolvidas em álcool, envolvidas em diversas situações, têm ali seus filhos intactos ao nascer. É inacreditável. Pessoal, como que pode, né, um filho nascer intacto? Justamente pela blindagem divina, né, que já fez do ventre materno o local adequado para a formação da vida. Isso acontece em todas as esferas animais. Pois não. Irmão, essa formação embrionária, quando a gente estuda e verifica, é realmente muito parecido, principalmente entre mamíferos, animais e mamíferos humanos. Mas isso também vem, de alguma forma, semelhante nos répteis, nas aves, né? A formação da coluna vertebral. Isso já seria uma prova de que esses são os nossos estágios pretéritos na evolução, não seria? Uma das provas, né? Essa semelhança não é mera coincidência. Entretanto, há diversas outras provas, né? E a maior delas está na cara de cada um de nós. Quando nós vivemos e vivenciamos a vida no planeta Terra, nós não precisamos de ar, de água, nós não precisamos de alimentos, nós não precisamos da natureza, da mesma forma que os animais. Nós não estamos tão distantes das mesmas necessidades dos animais mais primitivos, né? Então, nós poderíamos nos diferenciar como hominais em uma distância maior se nós, por exemplo, já não precisássemos de ar, como nós espíritos não precisamos, como se nós não precisássemos de alimento. Mas enquanto nós precisamos das mesmas questões, então isso prova a proximidade ainda que há da vida animal, da vida hominal e até da vida vegetal, né? Então, olha que interessante, né? Como tudo está completamente interligado e a água, né, em si, o efeito H2O, né, ele é o formador e unificador de tudo isso, né? Permite que a vida exista da forma com que ela existiu. Nota: as semelhanças embrionárias são uma das evidências de evolução em biologia, em que são observadas similaridades anatômicas entre animais pertencentes ao grupo dos vertebrados. Durante o desenvolvimento embrionário, esses animais apresentam características exclusivas, como tubo nervoso dorsal, medula espinhal, notocorda, molde cartilaginoso da coluna vertebral, fendas branquiais, que nos casos dos anfíbios, répteis, aves e mamíferos serão substituídos pelos pulmões, e cauda pós-anal, regride na espécie humana. Quando falamos, inclusive, da regressão da cauda pós-anal, estamos falando ali da região do cóccix, né, muito conhecida. O ser humano só lembra dela quando bate, dói bastante, né, estar encarnado e bater a região do cóccix. É o final, sim, o final da coluna ali, que era o início, né, e a continuidade da nossa cauda, quando éramos seres ainda em evolução orgânica, né? Então, o corpo humano já dá evidências, né, da nossa estrutura, né? E quando nós vemos até o nosso sistema digestivo, da forma que ele é, né, seres capazes de digerir tanto carne quanto vegetais, seres capazes de digerir tudo que existe, né? Apesar de propriamente estar mais destinado aos vegetais, né? O intestino humano ele é longo e comprido, como o dos herbívoros, diferentemente dos carnívoros, que tem um intestino um pouco mais curto, bem mais curto, na verdade, é apenas um segmento intestinal. Por quê? Para que não dê tempo desta carne apodrecer, né, putreficar dentro do intestino. Então, quando você pega o processo de digestão de carne, se você procurar entendê-lo, você não consome mais carne. É bastante traumático, né? É um cadáver dentro do próprio corpo, né?
E os herbívoros, eles têm intestinos mais longos, porque é feito para percorrer os vegetais, as folhas, entre outras questões. E os carnívoros não, são intestinos mais curtos, que é para captar esses nutrientes e eliminar o quanto mais rápido. Então, tudo isso, né, vocês já estão cansados de saber através da ciência terrestre, mostra que o ser humano já passou por diversas fases e trouxe a ele a existência plural. Por que o ser humano pode comer de tudo, por exemplo? Porque na escassez ele precisava se alimentar do que tivesse para sobreviver. Então, por que o ser humano acumula gordura? É tão difícil perder gordura, né? Você vê, às vezes a pessoa quer perder 1 quilo, 2 quilos, fica numa luta ali 2, 3 meses. Por que é tão difícil? Porque o ser humano foi condicionado para armazenar gordura, especialmente na região visceral, em volta da barriga. A condição humana foi essa. Por quê? Porque o ser humano consumia um alimento na segunda-feira e ia consumir depois de 15 dias. Não conseguia encontrar alimento com tanta abundância. Então, essa gordura ela servia como reserva para ser queimada na escassez. Hoje não tem escassez, tem abundância. O que acontece? A pessoa engorda. Porque essa gordura ela é acumulativa. Essas células adiposas do organismo, né? Então, tudo isso são as questões orgânicas que hoje pairam sobre o ser humano, elas são reflexos do nosso processo evolutivo, né? Então, o ser humano conseguiu adaptar-se, por exemplo, para estar ali 13 dias sem comida, conseguiu adaptar-se para estar 2, 3 dias sem água, conseguiu adaptar-se para estar 2, 3 minutos sem ar. Né? Então, essa é a adaptação humana, da forma que ela foi condicionada para sobreviver. Né? Tudo que existe e existiu no corpo humano é reflexo da evolução. Por que o ser humano era mais peludo antigamente? Né? Quando nós pegamos os primórdios, os símios e os primeiros humanos na Terra, e até os primatas, né, na outra derivação, são mais peludos. Por quê? Porque eles tinham que enfrentar intempéries de bloqueio de sol, frio, né? Eles tinham que enfrentar intempéries sem agasalho, em roupas não existentes ou pouco existentes, então tudo isso foi para isso. Com o passar do tempo, o ser humano não foi perdendo seus pelos gradativamente. É claro que existem seres humanos mais e menos peludos. Entretanto, com o passar do tempo, ele não foi perdendo seus pelos, porque foi perdendo a necessidade. O corpo entendeu que existe uma roupa que supre o que o pelo faria. Então, vai perdendo. Da mesma forma com o siso. Por que tínhamos o siso? Era mais um dente no auxílio da trituração da carne crua, dos vegetais mais duros. Depois da descoberta do fogo, onde houve a quebra dessas moléculas endurecidas e borrachudas, né? O organismo foi vendo uma desnecessidade. O canino já não é mais tão pontudo, os dentes vão tomando outro formato e muitas crianças hoje já nascem sem o dente do siso. Não significa que nascer com o dente do siso seja uma involução. Não, mas se você observar, tudo tende a daqui a alguns anos não ter mais, né? Ter uma incidência maior de pessoas que nascem sem o siso. O que vai acontecer se os seres humanos continuarem sentados em frente do computador, teclando, sem tomar luz solar e tudo mais? A postura do ser humano vai fazer assim. Os próximos seres humanos vão tender a nascer com uma corcunda maior, porque é mais anatômico para a posição de ficar sentado em um computador. O corpo vai se adaptando à real necessidade. Ele perde, por exemplo, a massa muscular, amplia a velocidade criativa e vai adaptando-se à realidade normal. É claro que não é em uma encarnação. São algumas centenas de milhões de anos, milhares de anos que promovem essas mudanças. Dúvidas até aqui? Na verdade, eu gostaria só de fazer a leitura aqui da nota de rodapé, irmão, se me permite, que eu achei muito interessante, que fala da Gênese, do capítulo 10º, o item 25, que ele faz a ligação entre nós, humanos, com os animais e com os seres, né, pretéritos da evolução. Se considerarem apenas os 2 pontos extremos da cadeia, não há nenhuma analogia entre tais seres. Porém, se passarmos de um anel para o outro, sem solução de continuidade, chegaremos da planta aos animais vertebrados,
sem transição brusca. Compreende-se, então, que os animais de organização complexa possam não ser mais que uma transformação, ou, se assim o preferirmos, um desenvolvimento gradual, a princípio insensível da espécie imediatamente inferior, e assim de aproximação em aproximação até o ser primitivo elementar. Perfeito? Pode expressar a sua compreensão do trecho? Eu compreendo que, se você observar seres muito distantes evolutivamente, como, por exemplo, um mineral ou um vegetal e o ser humano, você vê pouquíssimas ligações entre eles, mas entre um e outro desse anel evolutivo vai se vendo essa evolução gradativa. Vale a pena até mencionar novamente isso no estudo. Quando você pega uma rocha, né, sabemos que fomos originados do mineral, né, tivemos o mineral como contribuição na nossa formação. Quando você olha uma rocha, por exemplo, você pega o cálcio, né, o calcário, entre outras questões. Quando você pega os minerais cálcio, ferro, magnésio, entre outros, né, você consegue sustentar a vida humana sem esses minérios? Não, não consegue. Então, quer dizer que na raça humana existem os mesmos resquícios da existência primária, né? Então, isso é uma prova enfática. Inclusive, a medicina moderna hoje traz como equilíbrio orgânico o equilíbrio de vitaminas dentro do organismo. Então, a medicina moderna voltou ao passado, né? Que é importante tomar vitamina C, vitamina D, entre outras questões. Então, hoje é o que mais se busca na medicina atualizada, é o equilíbrio orgânico. Percebeu que os corpos inflamam quando não estão condicionados em seus níveis naturais de vitamina. Chamamos isso de inflamações de baixo grau. Essas inflamações de baixo grau desenvolvem uma diversidade enorme de enfermidades no futuras, como diabetes, como doenças cardiovasculares, até mesmo câncer. Né? Então, hoje, trabalho de prevenção humano está o equilíbrio orgânico, o equilíbrio vitamínico, entre outras questões. Mudaram até os exames sanguíneos. Né? Então, por exemplo, no pretérito você fazia exame sanguíneo de colesterol e triglicérides. Hoje, os exames modernos, colesterol e triglicérides é depois que a questão já está consumada. Hoje você faz da hemocisteína. A hemocisteína é um indicador de futuros problemas cardiovasculares. Então, se você tiver um colesterol, uma triglicérides controlada e uma hemocisteína descontrolada, significa que você está com uma inflamação orgânica, que você precisa tratar isso como? Com B12, com B6, com B3, entre outras vitaminas. Então, olha como tudo é complexo e tudo está interligado, né? Às vezes o ser humano, por exemplo, ele vê que ele está com altos índices, por exemplo, da hemocisteína. Mas por que ele está com altos índices da hemocisteína? Ele está com uma insulina alta. Então, essa resistência à insulina causou uma inflamação pela hemocisteína. Às vezes ele está com a insulina alta, mas por que ele está com a insulina alta? Se a glicemia está baixa. Então, ele vai procurar entender que essa insulina é um indicativo de uma doença de diabetes 10 anos anteriores. Ele vai entender, por exemplo, que o seu organismo conversa já consigo através das proteínas, através das ligações. Ele vai entender, por exemplo, que o seu rim, que o seu fígado, que o seu pâncreas dá sinais muito anteriores aos reais problemas. Eu não vou julgar, por exemplo, a qualidade de um fígado pelo TGO e pelo TGP. Existem outras características que me auxiliam previamente a analisar tudo isso. Então, olha como é interessante, falando de questões mais técnicas da medicina moderna, mas nada mais trazendo ao equilíbrio, né? Então, a necessidade do ser humano estar equilibrado. E o que leva o ser humano ao equilíbrio? Uma alimentação balanceada, saudável, exercício físico, exposição à luz solar, controle mental e sono adequado. São as mesmas recomendações que tinha lá em 1000 após Cristo. São as mesmas. Claro que com alguns aperfeiçoamentos, mas são as mesmas recomendações. Então, o que descobriu é que um corpo forte, então o que a vovó dizia tinha sentido, né? Um corpo forte, um corpo nutrido, uma noite de sono boa é reparadora e dá longevidade à vida humana. Mas por que se a vovó falava tanto isso? Porque ela não viveu como, por exemplo, eu irei viver. Ela não viveu porque na eminência da enfermidade, os recursos eram menores.
Você não tinha sobrevida no controle da enfermidade. Entretanto, você tinha sabedoria na prevenção. E o que errava, errava-se muitas vezes pelo desconhecimento e não propriamente pela intenção. Hoje, quem erra com a sua qualidade de vida, a forma com que o mundo está de informação, erra com a intenção. Porque dá para não errar. Dá para se instruir. Isso não tem a ver com classe social. Todos hoje têm acesso através da internet, através dos outros irmãos, e aqueles que têm mais conhecimento podem levar aqueles que não têm acesso. Então, o conhecimento do equilíbrio, do consumo de água. Então, por exemplo, hoje fala-se de um consumo de água de 2 a 3 litros por dia, né? E isso parece um absurdo, mas é uma necessidade real do ser humano e que sempre houve. O ser humano que trabalha com 500, 300 ml de água por dia está fadado a ter problemas renais, de fígado e problemas até cardíacos no futuro muito breve, né? Então, a ciência nos demonstrou e nos comprovou o quanto nós somos coexistentes do nosso processo evolutivo. Se você não coloca a aguinha numa planta, ela não seca e morre. O ser humano não é diferente, apesar de estar mais evoluídos na escala da evolução. O reencarne nos animais segue o mesmo processo que nos humanos? A ligação do espírito com o corpo material ocorre de múltiplas formas e em diversas épocas, dependendo da necessidade e tempo de amadurecimento de cada indivíduo. Nem para os humanos existe um padrão. Então, como foi dito pelo nosso irmão, acontece na proporção da evolução, na proporção da necessidade, e não existe um padrão. A ligação entre o corpo material e o espírito acontecerá da forma com que Deus quiser que aconteça. Sabemos que o reencarne na fase animal acontece mais rápido, né? Então, são reencarnes mais rápidos. O que isso significa? O animal não fica na erraticidade. Todos sabem o que é o termo erraticidade, ou quem não sabe, quer que eu explique, por favor, erga a mão? Tá, mas eu vou explicar de teimoso, tá? O termo erraticidade não significa erro, não tem nada a ver com erro. O termo erraticidade, segundo o Espiritismo, significa o mundo espiritual, ou seja, o plano espiritual. Quem está no plano espiritual está na erraticidade. Os animais não vagueiam na erraticidade, eles ficam numa espécie de erraticidade. E os seus reencarnes são mais rápidos. Por quê? Porque o animal ainda não tem a consciência depurada para ter que refletir sobre sua tela mental, para ter que verificar tudo que ele fez na vida anterior para fazer diferente na próxima, para se arrepender, entre outras questões. Então, o animal simplesmente vai provacionar novas provas. Então, com raríssimas exceções, eles geralmente reencarnam quase que de imediato e vão vivenciar a sua nova existência. Então, se você tem, por exemplo, 40 anos de idade e teve um cachorrinho que desencarnou quando você tinha 10, esse cachorrinho provavelmente já viveu mais 3 vidas. Dúvidas até aqui? Isso desanima bastante os tutores que pensavam, né, que os animaizinhos ficariam ali esperando o desencarne dele. Então, quer dizer, você está com 30 anos, o seu animal vem a desencarnar e ele vai esperar ali 40 anos na erraticidade até você morrer, para chegar ali e voltar com você. Não, infelizmente não é assim que acontece, ele já vai ter seguido o seu processo, se você o ama, o deixará partir. Como o irmão Afonso vai comentar, apenas já complementando, existem relatos de animais que resgatam, né, espíritos em umbral, relatos de animais que pareiam e pertencem à erraticidade. O próprio Chico Xavier mencionou diversas vezes animais que via, entretanto, são animais que são destinados a uma missão que já auxilia na sua própria evolução. São raros os casos, mas existe. Pois não, irmão Afonso? Boa noite. Agradeço antecipar meu pensamento, mas eu não ia perguntar em relação a isso, que a gente já conversou a respeito em outras oportunidades. Mas existem casos de animais que ficam junto ao túmulo do seu tutor vários dias, às vezes meses. E isso é por conta de alguma ligação espiritual entre o tutor e o animal, dele ficar, se colocar desse jeito?
Não, tem a ver com o condicionamento. Os animais têm instintos extremamente aflorados e às vezes demonstram até sentimentos reais quando nós observamos aos olhos humanos. Entretanto, tem a ver com condicionamento. Posso te contar uma coisa terrível? Que, aliás, saiu um estudo recente sobre isso. Estou preparado. Legistas e de perícia que, por exemplo, de pessoas que moram sozinhas, relatam, por exemplo, que quando a pessoa morre e nenhum familiar dá conta da sua morte, os animais consomem a carne do seu corpo para sobreviver. Os gatos, especialmente, mais rápido. Os cães demoram um pouco mais e vão consumir só realmente na necessidade, mas eles consomem o próprio corpo humano para sobreviver. E não tem nada de errado isso no mundo animal. Eles precisam fazer isso, imagina. O tutor que o tratava faleceu, ele ficou ali sem alimento, ele precisa consumir o alimento para sobreviver. Então, isso é relatos modernos, atuais, de legistas humanos, o que mostra que esse vínculo, apesar de haver esse condicionamento muito forte entre o animal e o humano, ele se desfaz em relação ao instinto. Obrigado. Irmão, sobre a questão 113 ainda, a ligação do espírito ao corpo do animal acontece sempre ainda a nível intrauterino? Sim, sempre intrauterino, né? Quando vai haver o reencarne, em alguma parte do processo intrauterino ou intraovular, né? Acontece a ligação do leão. Porque o espírito não poderia, né? O animal não poderia nascer sem que o espírito já estivesse ligado por completo. No momento do nascimento já finda essa questão e ela já tem que estar previamente solucionada. Vamos lá? 114. A vida intrauterina de um animal, ou dentro do ovo, como nas aves e répteis, é tão significativa quanto para o ser humano? O que esse período poderia trazer de benefícios ou malefícios para eles? Proporcionais à sua evolução. A vida intrauterina é importante para a sua formação física e instintiva. Como a ciência da Terra já comprovou. Então, a vida intrauterina, tanto para animais quanto para humanos, irão refletir para o resto da existência dos animais e dos humanos. Então, isso é normal. E refletir não apenas em questões físicas, olha que interessante, refletir em questões psíquicas, psicológicas, emocionais. Então, por que, por exemplo, já é aconselhável que a mamãe, que o papai ou que o tutor converse ali com o seu filho dentro da barriga, né? Então, por quê? Porque ali já há uma ligação de afeto, já pode sentir, né, a voz, familiarizar com a voz, acalma os batimentos da mãe, enfim, gera todo um equilíbrio, né? Então, existe sim ligações importantes psíquicas na formação do feto. E Freud vem explicar isso, né, futuramente, né, posteriormente, na verdade, meio que em conjunto ali com o Livro dos Espíritos, né, em meados de 1800, né, até o final de 1800, então ele vem trazer junto com isso, né, vem trazer a projeção da vida intrauterina na fase adulta. Então são os traumas, né, através da regressão, da hipnose, você percebe que a pessoa projeta a rejeição do útero, projeta o acolhimento do útero, projeta diversas questões que aconteceram muitas vezes de forma inconsciente, ainda que na vida intrauterina. Então, qual que é o nosso conselho às mamães da Terra, né, grávidas? Que consigam ter gravidez tranquilas, né, e que aqueles que não são mamães, que ajudem as mamães, né, as futuras mamães, a terem gravidez tranquilas, né, para que possam, assim, proporcionar a melhor condição para o nascimento de seus fetos. Da mesma forma para os animais. Então, vamos lá, você está com uma eguinha prenha, evite exagerar de exercício, faça o exercício necessário para ela, alimente-a bem, um gatinho, uma gatinha da mesma forma, uma cadelinha da mesma forma, então tem que ter um cuidado especial na gestação, né? Dúvidas? Vamos lá. Nota: a ciência da Terra já está evoluída a ponto de instruir os humanos sobre a importância da vida intrauterina animal. Por serem criaturas de Deus, assim como os humanos, possuem necessidades proporcionais à sua formação. E os instintos também são demonstrados na vida vou até abrir aspas, uterina, né? Então, por exemplo,
algumas espécies de tubarão, né, quando nascem os primeiros ali, devoram os demais. Então já há um instinto de sobrevivência, então os mais fortes aniquilam os mais fracos, parece cruel, mas é o instinto de sobrevivência, para que ele possa, assim, nascer e ter prosperidade na espécie, na sua continuidade, né? Da mesma forma com algumas outras espécies, né? Então, algumas demonstram isso, né? Por exemplo, às vezes a gente vê, nós vemos, né, a poligamia no mundo animal e a gente questiona isso. Então, por que há poligamia? Não é a poligamia, não é um ato libidinoso, né? É um ato simplesmente para tentar aumentar e ampliar a possibilidade de vir a copulação, né? Então, quando uma fêmea busca diversos machos na natureza, não é porque ela é prevaricadora, não é isso. Ela busca porque ela está tentando aumentar as possibilidades e dar continuidade à vida da sua espécie. Esses animais lutam e brigam não é por ciúme, não existe ciúme na raça, não. Eles lutam porque eles querem perpetuar o seu gênero. É natural. E quando nós passamos isso para a raça humana, a origem do ciúme é idêntica. Interessante, né? Então, o ser humano com mais consciência, com mais equilíbrio, mas tem os mesmos problemas ainda instintivos da raça animal em relação ao ciúme, em relação a diversas questões. Mas com consciência, com o poder de evitar, com o poder de não realizar aquilo que a moralidade impede. Quer comentar um pouco sobre isso, irmão Afonso? Queria só aproveitar que o senhor comentou em relação a algumas espécies de tubarão, né, que ela, algumas espécies de peixes, incluindo tubarões, eles geram os seus filhos em útero, enquanto a maioria dos peixes são ovos com fecundação externa, inclusive. Esse caso desses peixes que têm geração uterina é uma evolução perispiritual também ou só é uma evolução física, orgânica? Na lógica e na maioria dos casos é uma evolução já perispiritual também, irmão Afonso, porque já quando falamos da geração da vida intrauterina, estamos falando das sensações da maternidade, da paternidade, então já sim, né, se vê espécies mais próximas ali de um desenvolvimento um pouco maior, mas não é uma regra, né? Vamos entender que a maioria dos peixes deposita os seus ovos fora e fecunda fora, né? E eles ficam às vezes alojados em folhas ou vagando ali pela água até que possam ser gerados, né? Só que esses peixes que geram a vida fora são os mesmos que nadam 3, 4 mil quilômetros para desovar e voltam para morrer no mesmo lugar. Então, olha sua capacidade, né, de discernimento geográfico, né? É incrível. Então, não é uma regra, né? Pois não? Boa noite, irmão, boa noite a todos. Já que nós estamos falando em genética e estamos falando em evolução, eu gostaria de perguntar para o irmão o que acontece com os animais que são geneticamente modificados. Eles vão passar para a quinta dimensão ou não? Defina com maiores miúcias animais geneticamente modificados, irmão, só para nós entrarmos na mesma linha de pensamento. Porque existem diversas formas de modificar animais geneticamente, inclusive pela alimentação imprópria, né? Mas qual que é o seu ver? Não, por modificações genéticas, assim como houve na Segunda Guerra Mundial, esses tipos de pesquisa genética utilizando o gene humano. Então, esses animais geneticamente modificados, eles são frutos da criação do homem, não de Deus, mas é claro que se Deus permitiu que viessem, Deus não faria com que eles tivessem algum prejuízo. Mas ai do homem que queira brincar de Deus sem o devido conhecimento, né? Então, nós vemos que as modificações que pairam até hoje, por exemplo, não apenas nos animais geneticamente modificados, como nos animais de consumo humano. Então, por exemplo, quando você pega um frango hormonizado que o ser humano consome hoje versus um frango na natureza, hoje se consome muito mais rápido esse frango,
mas com muito menos qualidade para a vida humana, podendo levar o ser humano até adoecimentos futuros por acúmulo de hormônios, levando até cânceres, por exemplo, né? Então, tudo isso é fruto das tentativas do homem de aperfeiçoar a obra de Deus, sem ainda, com certeza, ter a capacidade para isso. Obrigado. Irmão, sobre a pergunta 114 ainda, nós já temos provas científicas de que a vida intrauterina, ela pode afetar a criatura depois de nascida, né? Tanto para o bem quanto para o mal. E os animais que têm seus tutores, os tutores de alguma forma não tratam com cautela essas questões durante a gestação, e isso no desencarne do tutor volta para ele na sua tela mental como forma de culpa? Claro, todo o mal que você fez e todo o bem que você deixou de fazer voltará na sua tela mental, especialmente para formas de vida, né? Para vidas. E animal, como vocês sabem, tem alma, animal tem ciência, animal, tirar a vida de animal é bastante grave aos olhos de Deus, né? Gera expiações duras. Pois não, irmão Miguel? É verdade que mais adiante na transição o animal vai escolher o tutor? Não é exatamente assim. Existem alguns mundos que os animais são bastante evoluídos, irmão Miguel. Os animais já têm consciências apuradas. E quando eu falo animais, é a forma animal, né? Então, existe sim espíritos em que os animais podem ser mais evoluídos do que vocês conhecem por homem hoje na forma física humana. Respondendo mais diretamente, em alguns mundos um galo pode ter uma pessoa, entendeu? Só que Entendi. a forma do animal, e não propriamente o espírito que habita internamente. E é interessante isso, né? Isso gera uma discussão maior para elucidar as questões. Por que vocês... É comum para vocês e normal você ver olhos, nariz, boca e orelha, não é? Mas isso é comum por quê? Porque vocês precisam de tudo isso para sobreviver. Se vocês vivessem num mundo sem ar, por exemplo, em um planeta em que o ar não fosse necessário para a geração da vida, como vocês conhecem, o nariz seria necessário? Então seria sem nariz. Se vocês vivessem, por exemplo, em um mundo em que não precisam comer ou falar, se comunicam por pensamento, a boca seria necessária? Então percebe como as coisas, na verdade, não soam estranhas quando tiramos a utilidade delas? Então, da mesma forma que o extraterrestre, na opinião humana, é muito estranho aos olhos humanos, o humano é muito estranho para o extraterrestre, né, para aquele que vive em outro planeta, por conta de não ter as mesmas necessidades evolutivas. Pois não, irmão Miguel? Irmão, vamos falar um pouco sobre livre-arbítrio nos animais, porque se diz assim que o animal tem livre-arbítrio, até onde se estende a corrente, aonde se fecha a porta da gaiola e assim por diante. O que nós podemos dizer sobre livre-arbítrio nos animais? Nós teremos um capítulo destinado a isso logo mais. Na obra, destinaremos tudo isso, vai te dar uma maior elucidação. Mas eu vou dar um spoiler para você, irmão, para te ajudar a entender no seguinte aspecto. O livre-arbítrio animal ele é um livre-arbítrio primitivo. Ele não é um livre-arbítrio tão depurado quanto o humano. O animal ele realiza escolhas mais simples, escolhas mais brutalizadas. Basicamente, as escolhas que os animais realizam têm a ver com as suas escolhas de controle instintivo. Então, a escolha de não morder, por exemplo, a decisão de não morder faz o animal dar um salto evolutivo. A decisão de não atacar faz o animal dar um salto evolutivo. Então, são decisões mais simples. É por isso que é um livre-arbítrio primitivo e não propriamente depurado como o ser humano. Bom, mas vai ter um capítulo dedicado a isso, falaremos logo em breve. Pode seguir. 115. Cada espécie possui características físicas peculiares. De onde elas provêm? Da necessidade de sobrevivência e adaptação ao meio em que vivem. Nota:
Conforme dissemos anteriormente, não faltarão ferramentas. As características são determinadas geneticamente por meio de informações contidas no DNA e sofrem influências do meio ambiente através da seleção natural. A depender das condições impostas, uma característica pode ser favorecida em detrimento de outra, permitindo ou não a adaptação do indivíduo. Muito bem, aquilo que nós acabamos de dizer, né? O porquê um nasce com nariz, o outro sem nariz, enfim, cada necessidade adequada a cada orbe, né? O que é normal e necessário na Terra não precisa ser normal e necessário em outros orbes. Pode prosseguir. 4. Animais em outros mundos. 116. Há animais fora do orbe terrestre? Sim, existe forma animal em diversos locais dos universos. Seriam eles de mesma constituição física daqueles que conhecemos? Podem ser ou não. De acordo com o orbe habitado, essa readaptação ocorre para permitir a existência na pluralidade de condições climáticas e influências do respectivo planeta. É exatamente aquilo que mencionamos, né? Quando falamos que há animais fora do orbe, é a lógica espírita. Sem isso, não dá para sustentar a alma na fase animal. Porque a quantidade de animais é muito maior do que a quantidade de humanos. Então, vamos imaginar, por exemplo, insetos. Você tem algumas colônias de formiga, centenas de milhares de formigas, isso em uma colônia. Então, quer dizer, olha quantos orbes são necessários para alojar e dar a oportunidade para todos esses espíritos que estão em desenvolvimento, seja na sua forma grupal ou na sua forma individual. Olha como tudo isso é necessário, né, para o seu desenvolvimento. Então, a única lógica é acreditar que existem, sim, animais fora do orbe e que eles são compatíveis à necessidade daquele determinado orbe. E isso é relevante porque quando falamos sobre isso, estamos falando sobre o futuro da busca científica. Como que o homem procura a vida hoje, extraterrestre? Geralmente, vida inteligente semelhante à vida humana. Exatamente, o homem está procurando vida, então o que ele quer? Procurar água para achar vida. Aí depois ele quer procurar bactérias, vírus, enfim, micro-organismos nas mesmas similaridades. E às vezes a vida não depende de água, não depende de ar, depende do que você considera vida. Se você der vida ao espírito, então, não depende de nada. E o espírito, sendo inteligente, continua a sua evolução até mesmo depois da utilização material. Então, olha como é relativo, né? E quando falamos outros orbes, ou seja, planetas, né? Quando falamos outros planetas, não estamos falando apenas de Marte, Júpiter, Plutão, estamos falando de outros planetas, tantos outros que existem no universo. Não se esqueçam, a forma de entender melhor é nunca se esquecer o tamanho da Terra diante de tudo que existe. A Terra é irrisória perto da existência universal. É um pó galáctico, né? Então, quando nós vemos tão pequena, então seria justo Deus dar apenas à Terra as atribuições e as oportunidades de existência de vida? É óbvio que não. E como iria explicar, então, desde o início da civilização, tantos espíritos que não tiveram a oportunidade de reencarnar nesse mesmo planeta, até porque o crescimento é limitado? Estariam todos na Terra? Não, estão em outras oportunidades. Dúvidas até aqui? Seriam eles dotados de outras habilidades e recursos espirituais? Sim, daqueles que necessitarem para o plano em que vivem. Nota: Deus concede-nos os meios necessários para realizarmos nossas tarefas, não importa em qual estado evolutivo estivermos. A cada passagem planetária, temos as ferramentas úteis para aquele determinado plano. Jamais poderemos alegar estagnação por falta de instrumentos à disposição, mas sim por falta de esforço e dedicação.
Ou seja, até inclusive na fase animal, nós temos também as habilidades necessárias para evoluir. De forma mais primitiva, de forma mais rudimentar, mas temos. Então, Luiz, quando nós falamos da evolução animal, nós estamos falando daquela evolução ainda no controle instintivo, mas ela não é fácil. Não podemos dar facilidade a algo que não é, porque não é fácil um animal controlar os seus instintos. Da mesma forma que não é fácil um homem controlar os seus pensamentos. Pois não. Não só entrando nesse assunto do controle instintivo, às vezes nos animais a gente vê um controle instintivo que nós mesmos não teríamos naquela ocasião. Exatamente, até um controle, muitas vezes, a âmbito emocional, né? Quando atribuímos a verificação humana. Né? Pois não, irmão Afonso? Uma pergunta especulativa. É possível mundos, orbes, onde o espírito animal esteja acima do espírito humano da Terra? Pergunta especulativa, resposta evasiva, né? Já era de se esperar, né, irmão Afonso? Mas existem animais em diversos estágios de evolução, em diversos orbes diferentes. Mas vocês dizem em outro orbe, em outro planeta que o animal esteja acima do homem, aí não seria chamado animal. O homem seria chamado de animal e ele seria chamado de homem no conceito que você tem na Terra, entendeu? Não foi tão evasiva assim a resposta, mas tudo bem. Agora, quando eu pergunto para vocês, vocês são mais evoluídos que os animais? Quem acha que sim, erga a mão. Sim, na capacidade de raciocínio, né? Quem acha que não, erga a mão. Bom, vamos esclarecer isso. Nós somos mais evoluídos no raciocínio. Concordo com o irmão Afonso. Mas você consegue ter a força de um urso? Consegue nadar tão rápido quanto uma baleia? Consegue ficar tanto tempo sem respirar quanto um golfinho, quanto um animal aquático? Consegue ter, por exemplo, a rapidez de um guepardo? Consegue pular tão alto quanto um felino? Consegue ter a resistência de um rinoceronte, a força de um elefante? Então percebe que a evolução depende do aspecto, né? Quando falamos no aspecto mental e intelectual, que é o que rege a evolução do espírito, sim. Mas quando falamos do orgânico, não. Claro que não. Ah, mas o homem vive mais. Depende. A tartaruga vive mais do que você. Existem espécies datadas de tartarugas que ultrapassaram 120 anos de existência. Seres humanos são bem raros nessa idade. Você, por exemplo, quando pega um simples inseto, como uma barata, tem uma resistência que é capaz de resistir a um ataque nuclear, enquanto o ser humano jamais seria. Então, olha que interessante, tudo que existe, inclusive os animais, tem muito a nos ensinar em diversos aspectos. O ser humano tornou-se mais inteligente, mais capaz de administrar as ferramentas e coordenar o resto. É uma pena que tenha utilizado essa inteligência para o mal, ao invés de utilizá-la para o bem. Então, se eu pego uma inteligência que Deus me deu e eu utilizo para a extração, para a destruição, ao invés da construção, eu certamente irei ser cobrado por isso. Agora sim, irmão Milton. 117. Que tipos de animais os humanos encontrariam em mundos inferiores se para lá fossem? O futuro pertence a Deus. A questão é: o que podem fazer pelos animais neste planeta? Irmão Afonso, isso seria uma resposta até um pouco mais evasiva, né? Mas bem direta no sentido de por que pensar em outros orbes se o que está nesse está mal organizado? É a mesma coisa que você querer organizar a casa do vizinho antes de limpar a sua. Não tem sentido, né? Tudo que tem que ser feito começa aqui na Terra.
onde vocês têm todas as oportunidades de dar condições melhores para a evolução animal, de dar condições menores para o bem-estar animal, de compreenderem e aprenderem com os animais. Isso a ciência tem feito, mas tem feito de uma forma muito brutal, né? Por exemplo, eu posso aprender como os animais têm capacidade de se adaptar, de sobreviver, de resistir a determinadas enfermidades. Nós temos um mamífero, por exemplo, que é resistente a picadas de cobra, né? A peçonha de cobra, né? Então, vamos estudá-lo para entender, a ciência estuda, mas sem crueldade. Vamos entender como eu posso me tornar resistente à peçonha de cobra. Chegou à conclusão que diversas vezes na existência, por tomar tantas picadas de cobra em pequenas doses e sobreviver, para ter que predá-las para sobreviver, criou a resistência. Alguns humanos fizeram o mesmo teste e criaram certa resistência. Os que não morreram criaram resistência à picada de peçonha. Então, olha como o processo evolutivo ele é natural mesmo, né? Então, quando falamos em fazer testes com animais, né, estamos falando de uma crueldade muito grande, né? Se vocês soubessem o que acontece nesses testes, né, o que esses animais são submetidos para que você possa ficar mais saudável, mais bonito, então tudo isso não é a melhor forma de encontrar, né, a sua evolução. Existem caminhos alternativos. Tudo bem, o que foi feito já foi feito, mas daqui para frente, vamos procurar fazer diferente, né? E esse é o nosso convite, né? Nós que amamos os animais, mas também amamos os humanos, defendemos que todos nós somos capazes de fazer um mundo melhor. E com este recado, damos por encerrado nossos estudos dessa noite, deixando vocês com Deus, a mais pura paz, para que possam ter uma ótima semana. Fiquem com Deus. Muito obrigado.